na semana passada estava lendo Juízes e trouxe aqui a mensagem sobre Gideão, né? Estão lembrados? E eu vou trazer uma mensagem hoje também em cima de outro juiz, um juiz que não é muito falado, muito conhecido. E hoje eu fiz até uma pergunta em casa realmente mostrou que não é tão conhecido. E é sobre Jefté. Quem conhece a história de Jefté? Levanta a mão. Opa, temos 1, 2, 3, né? Jefté. O que é que você sabe sobre Jefté? Não sabemos muita coisa sobre Jefté, né? Não se sabe. A história de Jefté está no livro de Juízes, capítulo 11. Na verdade, já começa um pouquinho no capítulo 10, mas mais propriamente no capítulo 11. No capítulo 10, o texto vai falar sobre a servidão do povo de Israel aos amonitas. E os filisteus. Mais uma vez, né, para quem de repente não estava aqui na semana passada, entendermos como é o livro de Juízes, né? O livro de Juízes marca um período único na história de Israel. Uma das frases que se repete muito no livro de Juízes é que não havia rei em Israel. Num período em que todos os outros povos já tinham seus reis, Israel não tinha rei. Não tinha rei. Isso porque Deus era o rei de Israel. E o livro de Juízes vai falar de um período, né, de um ciclo em que o povo, ele está servindo a Deus, começa ali depois de Josué, servindo a Deus, mas depois que Josué morre, eles começam a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Com isso, Deus tira a sua bênção, pesa a sua mão, através de servidão, de escravidão, de opressão de povos inimigos. Então povos inimigos se levantam, os vizinhos ali de Canaã se levantam contra Israel e oprimem e tornam eles escravos. O povo passa a sofrer por causa da escravidão, da miséria que começa a viver, porque os outros povos vêm, saqueiam os seus mantimentos, seus recursos, e aí eles clamam, se lembram novamente de Deus e clamam a Deus, pedem a misericórdia de Deus. Deus então abençoa levantando um juiz, ele traz o livramento, o alento para o povo levantando um juiz, e esse juiz liberta o povo. Durante a liderança desse juiz, o povo está andando conforme a vontade de Deus, mas quando o juiz morre, o povo novamente volta a fazer o que é mal aos olhos de Deus. E isso vai se repetindo no livro de Juízes, um período em que abrange o livro de Juízes. Então, nesse período, Deus levantou esses juízes, e a gente viu juízes como Gideão, juízes como Jefté, que a gente vai ver hoje, juízes como Sansão, talvez são os que a gente encontra mais destaque, e o próprio Samuel, que foi o último juiz, foi sacerdote, né? E foi quem ungiu o primeiro rei, né? Mas nesse período o povo de Israel não tinha rei, o livro sempre menciona, e Israel não tinha rei, e o povo, lá no final, a gente vai ver, após o período de Sansão, nós vamos ver que o povo começa a clamar por um rei, que levante um rei, e isso não é bom aos olhos de Deus, mas Deus permite. E Deus diz até a Samuel, diz, olha, não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando
a mim. Mas esse não é o tema da nossa mensagem. Hoje nós vamos ver sobre Jefté, um juiz de Israel. No período de Jefté, os filisteus e os amonitas, eles oprimiam Israel, né? Colocavam Israel sob servidão. Então o povo clamou, né? Vou trazer aqui um pouco, em uma frase aqui, a grande ideia do texto, aqui o resumo desse texto, diz assim: Jefté foi um homem rejeitado pelos seus irmãos, mas escolhido por Deus para livrar Israel. Sua vida nos ensina que Deus pode usar aqueles que são desprezados para cumprir seus propósitos, mas também alerta sobre o perigo de votos precipitados e da necessidade de um compromisso maduro com Deus. A gente vai ver alguns pontos da história de Jefté aqui. Nós não vamos ter tempo de ler todo o relato, porque são 2 capítulos e iria se estender bastante, né? Mas eu vou pontuar aqui e tentar transmitir para vocês a história de Jefté. Jefté então aparece aí no capítulo 11 de Juízes, como um dos libertadores do povo. Era filho de Gileade, e Gileade aqui não é o local, porque na Bíblia nós temos 2 referências a Gileade. Nós temos a referência territorial, um local chamado Gileade, e a uma pessoa chamada Gileade, que não se trata da mesma coisa. Por exemplo, o local Gileade não é chamado por conta desse Gileade aqui, mas Gileade como personagem, digamos assim, como um homem, ele foi pai de Jefté, foi o pai de Jefté, e a sua mãe era uma prostituta, e por isso Jefté foi rejeitado pelos irmãos. Gileade teve Jefté e teve outros filhos, só que Jefté foi com uma prostituta, e o texto nos leva a entender que os outros filhos foi com a sua mulher legítima, né? Então os filhos do casamento de Gileade rejeitaram Jefté, tá certo? Ele foi rejeitado, após ser rejeitado, ele tornou-se líder de um grupo de homens desprezados, homens que não serviam a Deus, ou que andavam de maneira tortuosa aos olhos de Deus. Ele se associou a esses homens. Então, nós podemos entender que Jefté, independente de ser rejeitado, ele não era uma pessoa que estava ali andando conforme a vontade de Deus, porque a orientação da palavra de Deus, nesse tempo não tinha esse texto, mas é um princípio de Deus, é que aqueles que são do Senhor, ele não deve andar em meio a escarnecedores. Salmos 1 nos ensina isso, né? Feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. E Jefté, ele se junta com essa galera, digamos assim, com essa turma aí, que poderíamos considerar uma turma da pesada. Isso o capítulo 11 vai narrar para a gente, tá certo? Mas aí, quando Israel se viu ameaçado ou debaixo de opressão desses povos inimigos, os próprios irmãos de Jefté reconheceram que ele era quem poderia livrar o povo, liderando o exército de Israel, né? Liderando o povo de Israel. Então, Jefté ele foi rejeitado,
e depois foi procurado por aqueles que o rejeitaram, para trazer libertação, alento para o povo. Então, vamos ver aí no versículo 11, ou capítulo 11, versículo 1 a 3, a escolha de Deus mesmo em meio à rejeição. Primeiro destaque que eu quero trazer aqui para vocês. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Então, o primeiro relato aqui de Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos porque não era filho do casamento de seu pai. Os seus irmãos o expulsaram da convivência. Ele se junta com homens levianos. Jefté foi rejeitado por sua própria família e pela sociedade, por sua origem. No entanto, Deus não escolhe pessoas com base em suas condições humanas, mas conforme o seu propósito soberano. Dentro da sociedade de Israel, aos olhos humanos, Jefté era uma pessoa desqualificada para ser o líder, e principalmente para depois disso se tornar juiz do povo, porque o juiz era a autoridade máxima do povo de Israel, era quem liderava, era quem dava a orientação, era por quem Deus transmitia a sua vontade para o povo naquela época, era através do juiz. Então, você olha para Jefté, de cara você diz, não, ele foi rejeitado, mas ele também não fez por onde, agradar a Deus. Ele andava com pessoas que não agradavam a Deus. Mas quando nós olhamos para o relato da palavra de Deus, de maneira geral, quantas pessoas nós vemos Deus escolher como aqueles que nós jamais escolheríamos? Destaco, por exemplo, Paulo, perseguidor da igreja, matava os cristãos, consentia na morte dos cristãos, e de repente Deus escolhe esse homem para se tornar o maior desbravador, digamos assim, do evangelho na sua época, e que rompeu a barreira do tempo. A palavra de Deus chegou até nós. Claro que não foi pelos seus méritos, foi pela graça de Deus, mas nós percebemos que Deus escolhe as pessoas, como a gente viu na semana passada aqui, Deus ele não pega os prováveis, ele não pega aqueles que são virtuosos. Ele pode sim usar essas pessoas, mas mesmo que você não esteja na galeria, das pessoas de destaque da sua sociedade, da sua igreja, você pode sim ser usado por Deus, ser escolhido por Deus para grandes coisas. Paulo foi, Jefté também foi. Andava com homens levianos. Dá a entender que vivia uma vida, digamos, se fosse colocar nos nossos dias, uma vida mundana. Como você classifica alguém que anda com pessoas que não têm compromisso com santidade, com a palavra de Deus? Esse era Jefté. Mas Deus, ele é tão grandioso, maravilhoso nos seus propósitos. Nós vemos lá em 1 Coríntios 1:27,
Vamos abrir lá. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aquela frase que eu tenho repetido aqui, mas nem gosto muito de frases, dessas frases populares, mas que Deus de fato capacita aqueles que Ele escolhe. Ele é dele que vem a força, é dele que vem a capacitação. Muitos são rejeitados pelas suas origens, ou erros do passado, ou pelas suas condições sociais, mas Deus usa os improváveis para manifestar a sua glória. Às vezes, alguém, por ter cometido erros, falhas e até pecados, são muitas vezes considerados por nós como aqueles que jamais poderão ter uma nova oportunidade de trabalhar na obra de Deus. Às vezes a gente não fala muito isso, mas às vezes a gente pensa. Algum erro de um irmão, alguma decisão errada, e às vezes aquele irmão já tinha feito tantas coisas, mas por causa de um erro, mesmo grave, nós temos a capacidade de anular todo o seu passado de serviço ao Senhor. Nós temos a capacidade de torná-lo inadequado para a obra. Mas nós vemos na palavra de Deus um Deus gracioso que faz reviravoltas na vida de uma pessoa. Quando olhamos, por exemplo, para Davi, um homem que fez grandes coisas, mas que, mesmo conhecendo a Deus, andando em intimidade com Deus, também cometeu pecados graves diante da sociedade. Adultério, assassinato. Quantos de nós daríamos a chance ou reconheceríamos esse homem novamente como um legítimo rei? Mas Deus assim fez, e o chama como segundo o seu coração, porque o que nos torna pessoas segundo o coração de Deus não é a perfeição, mas a sinceridade de amor que temos para com o Senhor. A capacidade que temos de nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Independente do que se passa hoje ou o que se passou no passado, na sua vida, Deus ainda pode te usar grandemente, fortemente, na sua igreja, na sociedade em que vivemos. Independente da sua origem, independente do que você fez, o momento mais importante na sua vida e no relacionamento com Deus é o agora. Como você está agora? Ou como você quer estar agora? Corrija os seus erros. Às vezes erros e pecados terão consequências para toda uma vida, mas no que estiver ao seu alcance, corrijam. As consequências podem vir, mas o arrependimento ele é maravilhoso aos olhos de Deus, podemos dizer isso. Confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar das nossas injustiças. E Ele pode nos usar conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele tem determinado para nós.
Então, Jefté, eu dei uma esticada aqui. Jefté era uma pessoa que foi rejeitada pela sua história, pela sua origem, poderia ser rejeitado pela sua vida, pela sua prática, de andar com pessoas levianas, como diz aqui a palavra. Mas nós vemos no todo da história que Deus o escolheu para ser juiz do seu povo. Nossa identidade não deve estar baseada na aceitação dos homens, mas no chamado de Deus. Versículos 4 a 11 vai falar do chamado que os seus próprios irmãos, aqueles que o rejeitaram, fazem a Jefté. Vamos ler aqui. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então, Jefté foi então procurado por aqueles que o rejeitaram. Se nós estivéssemos no lugar de Jefté, como nós reagiríamos? Muitas vezes nós deixamos o orgulho dominar o nosso coração, e quando alguém faz algo injusto para conosco, nós então enchemos o nosso coração de orgulho e jamais agiríamos como Jefté. Não, eu fui reprovado, eu fui rejeitado, então se vira, né? Eu não quero mais, já que vocês não me quiseram, eu também não quero, né? Procure outro meio. Será que isso já se passou com você em algum momento na igreja, ou no trabalho, ou em alguma área da sua vida, em que pessoas te reprovaram, ou te rejeitaram, te deixaram de lado, te excluíram, e depois te procuraram, porque tinham interesses? Eles não procuraram Jefté porque se arrependeram de ter rejeitado Jefté. Eles procuraram Jefté porque reconhecia nele poder de liderança, né, autoridade ou habilidade para a guerra, e era quem poderia beneficiar. E Jefté bem sabia disso. Tanto é que Jefté até coloca as suas condições, né? Diz: olha, se eu for, vocês vão me colocar como líder, como cabeça de vocês? Então eles assumiram ali o compromisso. Jefté poderia ter recusado, mas aceitou a responsabilidade. Ele entendeu que sua missão estava além dos sentimentos humanos e respondeu com maturidade. Talvez não fosse bem isso, ele talvez tivesse realmente um interesse de liderança ao povo. Romanos 12, versículos 19 até 21,
ele vai nos dizer que não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, quando injustiças são feitas contra nós, não somos nós que devemos buscar a justiça pelas nossas próprias mãos ou pela nossa própria força. A retribuição pertence ao Senhor. Se Deus quer retribuir aquela injustiça, que seja com Ele e não conosco. Mas eu quero agora pular um pouco e ir para o ponto mais conhecido na história de Jefté. Foi mencionado aqui pelo irmão Elton. Jefté fez um voto. Ao sair para a batalha, Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo que... Vamos lá para Juízes 11, 29. Vou ler que é melhor do que as minhas palavras. Juízes 11, 29. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor, dizendo, e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Vamos dar uma pausa aqui. Entenderam aí a leitura? Jefté foi sair para a batalha, e essa batalha era muito grande, essa guerra era muito grande. A gente viu que a vitória envolveu 20 cidades, né? Quão grandiosa foi a vitória que Deus deu a Jefté. Só que antes disso, Jefté fez um voto: se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa, ao voltar para casa, primeiro ser vivo, né, que vier ao meu encontro, eu oferecerei por holocausto, sacrificarei. Jefté foi para a guerra, Deus deu a vitória, Jefté volta para casa. E ao voltar para casa, a primeira pessoa que vai ao seu encontro é a sua única filha. Sua única filha. Votos. Ainda existe hoje. Nós temos essa teologia espalhada nos dias de hoje em muitas igrejas. Pessoas que fazem votos. Mas a palavra de Deus nos diz que a gente não deve jurar nem por um fio de cabelo, porque a gente não sabe de nada. A gente não tem controle de nada das nossas vidas. Eclesiastes 5,
4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Voto é uma coisa séria para se estar fazendo de maneira inconsequente. A palavra até de Deus até nos orienta, diz, é melhor que não faça. Eu aprendi muito cedo aqui acerca disso, e por mais que muitas vezes, diante de algo que eu queria muito de Deus, eu pensei em fazer voto, acho que por aquilo que me foi ensinado, eu nunca tive coragem de fazer voto, porque me conheço e temo não cumpri-lo. Ou quando lembro de Jefté, vejo o quão sério isso pode ser. Jefté fez esse voto no qual ele não precisava fazer. Não foi um voto requerido por Deus. Deus não disse, olha, me prometa isso. Ele quis fazer. E a gente tem que ter cuidado, porque nos dias de hoje os votos são colocados como uma espécie de moeda de troca para com Deus. Eu vou fazer um voto para Deus me dar o que eu quero. Então eu ofereço esse sacrifício para que Deus me abençoe. Mas o nosso Deus não é um Deus de moeda, né, que se vende, que vende as suas bênçãos. Nós temos um Deus gracioso, que atenta para a necessidade do seu povo. Que povo tem um Deus como o nosso, que olha para a necessidade dos seus servos, dos seus filhos? Não há necessidade de votos. O que o Senhor pede de nós é santidade, é andar em retidão. E isso não precisa ser um voto, precisa ser um compromisso, precisa ser uma escolha diária, mas não um voto como uma moeda de troca. Eclesiastes nos diz que melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Se fizer, não tardes em cumprir, né? Mas não havia essa necessidade. Mas Jefté tinha feito o voto. A filha veio ao encontro. E Jefté, mesmo sofrendo, porque ele sofreu muito, ele cumpriu o seu voto. Vamos ver o relato aqui até o final do capítulo. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, em mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e as minhas companheiras, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que lhe proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a
cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Jefté fez o voto e cumpriu o voto. Ofereceu a filha em holocausto. Alguns intérpretes levantam a possibilidade de não ter sido sacrificada, mas de não ter constituído família, né? Por causa do texto falar de que ela nenhum homem a possuiu, né? Ela não se casou. Mas o entendimento mais correto acerca de holocausto é sacrifício mesmo. Então, eu acredito que essa interpretação de ter sido apenas digamos assim, uma limitação imposta a ela, não ser correta, mas sim dela ter sido sacrificada, executada por causa do compromisso que ele fez. E aí vai entrar em outras discussões, né? Por que Deus permite isso, né? E a gente não vai entrar nessa questão hoje. A questão é, nós temos que ter maturidade no nosso relacionamento com Deus. Sabermos que se assumimos compromissos com o Senhor, Deus cobra esses compromissos. E às vezes a gente assume compromissos maiores do que a gente está disposto a se comprometer verdadeiramente, a arcar, né? Então, há um compromisso necessário e suficiente diante do nosso relacionamento com Deus, é a santidade. É lutar contra o pecado, é arrependimento dos caminhos tortuosos e buscar andar conforme a palavra de Deus, a orientação de Deus, andar conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. É um compromisso excelente e aquilo que de fato o Senhor pede de nós. Então, em resumo, essa foi a história de Jefté. Ele foi então colocado como juiz de Israel, liderou todo o povo, né? Ele é citado em Hebreus, na lista dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, versículo 32, né? Ele está mencionado lá, e nós podemos aprender que como Deus age, né? Mais uma vez, usando pessoas improváveis. A gente pode aprender aqui como reagir diante de injustiças que foram feitas a nós, e aprendemos também que voto, promessa é coisa séria, né? Não se faça votos para não cumprir diante do Senhor.